Nessa terceira aula, nós vamos falar a respeito de ângulo entre vetores. E a primeira coisa que você deve respeitar para poder obter a medida do ângulo é o seguinte: os vetores u e v, eles têm que ter necessariamente a mesma origem. Se eles não tiverem a mesma origem, não dá para realizar o cálculo do ângulo entre os vetores. Veja que é diferente da soma gráfica. Na soma gráfica, nós colocamos um vetor em sequência do outro. Já para realizar a medida do ângulo entre os vetores, é necessário que eles tenham a mesma origem. Não se esqueça. Outra coisa, vamos iniciar com a medida do ângulo. A pergunta é: quantos ângulos você enxerga entre os vetores u e v? A maioria das pessoas vai falar que é apenas um vetor. No caso, nós vamos usar a letra θ para representar este ângulo. Mas, na verdade, não é apenas o ângulo θ. Tem um outro ângulo, que é o replemento dele, que é o quanto falta para 360, que é esta medida em vermelho. Mas, mesmo assim, nós dizemos que a medida do ângulo entre vetores é algo que varia entre 0 e 180 graus. Vamos tentar entender o motivo. Então, olha só, deixa eu tirar o ângulo, o replementar, e vamos imaginar uma reta suporte que contenha o vetor u. Assim fica mais fácil de enxergar. θ, para chegar nessa reta, falta, é o seu suplementar, então, que é 180 menos θ. Eu vou começar a aumentar a medida do ângulo θ e você vai observar o seguinte: à medida que eu aumento o θ, o seu suplementar diminui. Então, veja só o que acontece: quase 180, o replementar em azul está bem pequenininho, e quando eu passar do 180, o que acontece com o θ? A gente considera sempre a menor medida. Passou de 180, a gente vai considerar sempre a menor medida. E aí, então, eu fico com o ângulo 180 menos θ aqui pequenininho, e o θ agora, novamente, é uma medida entre 0 e 180 graus. Na próxima videoaula, nas próximas, nós vamos falar a respeito das operações especiais entre vetores, e aí sim, iremos calcular efetivamente o ângulo entre os vetores.